Sejam muito bem-vindos. Nessa aula trataremos sobre o teorema de superposição aplicado à análise de circuito alternado. E para isso é válido uma revisão nos passos ou nas etapas para analisar um circuito em CA, ou corrente alternada. Vimos que para isso, primeiro, precisamos transformar o circuito em domínio fasorial. Precisamos sair do domínio do tempo para ir para o domínio da frequência, caso os meus elementos encontrem-se no domínio do tempo, tá? Em seguida, eu aplico as técnicas de análise ou resolução de circuitos elétricos. E nessa aula, vamos aprender um pouquinho mais sobre o teorema de superposição. Caso necessário, você transforma o fasor, ou seja, transforma do domínio fasorial de volta ao domínio do tempo, tá certo? Então vamos lá. O teorema da superposição aplicado para análise de circuito CA, ele segue os mesmos processos ou as mesmas etapas do que quando aplicávamos o circuito CC. Então, ele é aplicado do mesmo modo que o circuito CC. Agora é o seguinte, se o circuito estiver em fonte, operando em frequências diferentes, é fundamental a análise do teorema de superposição. Sabemos que um fasor, ele traz implícito a frequência de um circuito. Ou seja, um fasor, por exemplo, um fasor de tensão, ele vai ser o valor máximo, um é da defasagem, que eu vou chamar de θ, e um é da frequência. Mas, normalmente, a gente torna esse valor de frequência implícito, porque a gente subentende que o circuito está sob a mesma frequência. Se eu tiver frequências distintas no meu circuito, vai ser necessário, então, vai ser fundamental a aplicação do teorema de superposição. Então, eu vou trabalhar a primeira fonte com a frequência dele, então, todos os meus elementos passivos, então, todas as minhas impedâncias, excepcionalmente as impedâncias indutivas e capacitivas, ele vai ser encontrado, vai ser convertido no domínio fasorial. Em seguida, eu pego o circuito original, desligo as outras fontes e trabalho a outra fonte, que até então não trabalhava, com frequências distintas. Assim, a impedância capacitiva e indutiva vão alterar. Por isso que é fundamental você, quando estiver trabalhando em um circuito com frequências diferentes, utilizar o teorema de superposição, tá? Por quê? Porque a frequência ela é implícita ao fasor. No final, você soma no regime do tempo os valores da frequência. Marley, por que eu preciso somar na frequência, no regime do tempo? Porque eu não posso somar num regime, no domínio fasorial. Pelo mesmo motivo, porque imagine que eu vá somar a V1, que ele vai ter um valor VA com a defasagem θ1. E aí eu vou ter referente à segunda fonte um V2 com um valor VB com um valor de θ2. Cada valorzinho desse em regime fasorial ou regime no tempo, ele traz implícito o seu valor de frequência. Então, como é que eu vou somar, ao final de tudo, valores com frequências distintas? É necessário ir para um regime do tempo, voltar para a minha senoide e então somar os valores, tá certo? Porque aí você já é mais fácil, você não tem, na verdade, não é questão de ser mais fácil, você não tem implícito nenhuma variável e assim você pode fazer tranquilamente, seguindo as regras matemáticas, a sua soma, tá certo? Então, vamos ao exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: determine a tensão V0 no circuito. Esse circuito ele é composto por 3 fontes de tensão, duas fontes de tensão e uma fonte de corrente, um indutor, 2 resistores e um capacitor. A tensão V0 está sobre o resistor de 1 ohm, nessa polaridade aqui, tá? Então, aqui é obrigatório o uso da fonte da superposição, porque eu tenho 3 fontes
com frequências distintas. A frequência dessa fonte aqui, ômega, é igual a zero, ou seja, ele está em regime CC, tá? Então, como é que eu vou trabalhar fasor se fasor ele traz implícito a questão da frequência e aqui eu apresento 3 frequências distintas. Para isso, é fundamental o uso da superposição, tá? Então, eu vou trabalhar primeiro uma fonte, seguida da outra e, por último, a fonte de corrente. Lembrando que a capacitância, a reatância indutiva, ela é dada por um J ômega L. A reatância capacitiva é dada por 1 sobre J ômega C, tá? Então, os meus elementos passivos aqui, o indutor e o capacitor, ele apresentará um valor para cada fonte. Então, eu vou ter uma análise para cada fonte, porque o valor da minha impedância capacitiva e indutiva depende do valor da frequência, tá bom? Então, para a fonte CC, a análise seria o seguinte. Para 5 volts, eu tenho que o meu indutor, o valor do ômega vai ser muito pequenininho, né? Na verdade, vai ser zero. Significa que o XL, ele vai ser zero. E o que representa um circuito sem impedância? Um curto-circuito. Então, aqui, o meu indutor vai virar um curto. Já o meu capacitor, ele vai ter um valor de ômega muito grande, o XC vai aproximar do infinito, ou seja, ele vai ser muito grande. E o que representa uma impedância muito grande? O circuito em aberto. Isso aí nos faz lembrar quando eu dizia que quando o capacitor está muito tempo ligado numa fonte CC, ele vai funcionar como circuito aberto. Bem como o indutor, quando está por um longo tempo ligado a uma fonte CC, ele vai funcionar como curto, tá? Mas eu esqueci de dizer que o teorema da superposição, bem como em CC, em CA, eu vou abrir as fontes de corrente e curto-circuitar a fonte de tensão. Então, eu trabalho uma fonte por vez com essa ideia, abrindo a fonte de corrente e curto-circuitando a fonte de tensão. Trabalhar a fonte de 5 volts, tendo o meu indutor funcionando como curto, a fonte de tensão aqui funcionando como curto, a fonte de corrente funcionando como circuito aberto, bem como o capacitor funcionando com circuito aberto. Então, esse cara vai morrer, esse cara vai ser curto-circuitado, esse cara vai abrir, esse cara vai abrir. Eu vou ficar apenas com o resistor de 1 ohm e o resistor de 4 ohms. Outra coisa que eu queria chamar também a atenção é a polaridade da tensão requerida. Observe que a fonte de 5 volts ela está positiva e negativa, onde o negativo está na parte de baixo. Então, aqui eu estou tendo uma inversão de tensão. Mas vamos repetir esse circuito aqui em um outro espaço. Bom, após análise, percebemos que o indutor é curto-circuitado, a fonte de tensão, pelo princípio da superposição, também é curto-circuitado, o meu capacitor é aberto, dada a reatância capacitiva, e a minha fonte de corrente ela é aberta, dado a ideia do teorema da superposição, tá? Que é aplicado em circuito CA, porque os circuitos em CA também são lineares, tá bom? Então, aqui, o que eu estava chamando a atenção era que a fonte de tensão, ela vai estar jogando energia aqui com esta polaridade, que é o inverso da polaridade solicitada no exercício, tá? No exemplo. Então, o que eu vou encontrar é um valor de magnitude, só que o sentido é distinto. Então, o sinal negativo ao final vai ter essa finalidade, demonstrar que o V1 solicitado no exemplo, ele tem sentido distinto do que a energia entregue pela fonte. Bom, eu poderia calcular a corrente e calcular o V1, mas eu vou fazer por divisor de tensão. Então, eu posso dizer que V1 é o resistor que eu quero, dividido pela soma dos resistores, multiplicado pela tensão entregue. Isso aqui dá 1 volt. Mas isso é 1 volt em regime fasorial. Sim, é 1 volt em regime fasorial.
Todavia, em regime do tempo, ele é representado da mesma forma, tá? Então, aqui não tem sentido eu trazer ele para o regime do tempo, porque o valor dele não altera, tá? Ao longo do tempo, nem da frequência. Lembre-se que no teorema da superposição, ao final, a gente vai converter para o regime do tempo, para que assim a gente possa fazer realmente as somas, visto que no regime fasorial a frequência ela é implícita, tá? Então aqui é um volt tanto na frequência quanto no tempo. Vamos voltar ao circuito original e trabalhar a próxima fonte. E aí vamos trabalhar a fonte de tensão, tá? Nas duas fontes, que é a de tensão e a de corrente, eu queria que vocês observassem o seguinte. A fonte de tensão, ela está em regime cosseno e a fonte de corrente, ela está no regime seno. Todo seno é um cosseno deslocado de 90 graus, tá? Eu preciso que vocês adotem um dos dois como referência e assim façam suas contas. Eu vou adotar como referência meu seno e vou dizer que a fonte de tensão é 10 defasados de 90 graus, cuja frequência é 2, tá? Aqui eu vou adotar que vai ser 2 defasado de 0 graus, cuja frequência é 5, tá? Então, vamos lá. Para a fonte de tensão de 10 defasado de 0 graus, cuja frequência é 2, vamos ver quem é o XL e o XC, tá? O XL é dado por J ômega C, J ômega 2, L2, o que fica J4. O XC vai ficar 1 dividido por J, ômega 2, C 0,1, o que me dá menos J5, tá? E aqui, então, eu só vou ter a fonte de corrente aberta e essa fonte de tensão curto-circuitada. Todos os elementos passivos estarão presentes na minha análise. E aí, agora, eu transformo ele nesse circuito aqui. Lembrando que eu considerei como referência o meu regime senoidal, então aqui vai ser defasado de 90 graus, levando em consideração que aqui está em cosseno, tá bom? Então, aqui, para eu encontrar V0, mantive a polaridade do solicitado no início do exemplo. Vou chamar aqui V2 como uma parcela dessa fonte aqui entregue ao sistema, tá? Então, eu vou fazer, dentre as diversas possibilidades que teria, eu vou tirar a equivalente dessa impedância com essa impedância e, em seguida, fazer um divisor de tensão, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de um ZB, isso aqui de um ZA. E o equivalente entre eles, vou chamar de Z equivalente 1. E que vai me dizer que é ZA, que é 4, vezes menos J5, pela soma, 4 menos J5. Isso aqui vai me dar menos J20, 4 menos J5. Isso aqui me diz que é 2,439 menos J 1,951 ohms, tá? E esse circuito aqui agora vai ser representado da seguinte forma. Fonte de tensão, um indutor, e aqui uma impedância, que eu chamei de Z equivalente 1. Aqui vai ser 1 ohm, e é onde eu quero descobrir o V2. E aqui J4, que é 10 defasado de 90 graus. Aqui nós não temos problemas, né? A energia está sendo entregue na mesma polaridade que a tensão, então basta fazer um divisor de tensão. Dizer que V2 vai ser dado por 1, impedância resistiva, dividido por J4.
mais 1, mais 2,439, menos J 1,951, que multiplica 10 defasados de 90 graus, tá? Isso vai ficar V2 igual a 10 defasados de 90 graus, dividido por 3,439, mais J 2,049. Isso aí me diz que V2 ele é igual a 2,498 defasados de 59,21 graus. E mais uma vez reforçando, eu preciso trazer no regime do tempo, porque é formado de fontes de frequências distintas. E aí, o fasor, ele traz implícito, quando você tem assim, 2,98 defasado de 59 graus, você está deixando implícito a frequência dessa fonte aqui, que foi 2 rádios por segundo, tá? Então, não tem como você fazer somas de fasores de frequências distintas, tá? Então, trazendo isso para o regime do tempo, eu tenho que V2 vai ser 2,498 seno de 2t, que é a frequência, e a defasagem, 59,21 graus. Lembrando que ela ficou seno porque eu inseri a defasagem de 90 graus, tá? Eu posso trazer ela de volta para o cosseno, fazendo que V2 é 2,498 seno, vou levar para cosseno de 2t, e aí de seno para cosseno, eu diminuo por de 90 graus, e aí vai ficar menos 30,79 graus. Então, eu devolvo aí a senoide, nesse caso aí, né? Uma senoide cosseno, como foi dado no início do exemplo, tá? Mas eu poderia deixar em seno e respeitando a defasagem? Poderia, sem problema algum, tá? Então, vamos para a última fonte. Aqui, então, eu vou trabalhar com a fonte de corrente, eu vou curto-circuitar essa fonte de tensão, eu vou curto-circuitar essa fonte de tensão, mas vamos achar a reatância ou a impedância relativa ao indutor e ao capacitor para a última fonte, que seria para a fonte de 2 defasado de 0 graus, mais a frequência é 5 rádios por segundo. Então, o XL vai ficar J, ômega, que é 2, ômega, que é 5, e o L, que é 2, isso vai me dar J10. Já a capacitiva vai ficar 1, dividido por J ômega 5, o C 0,1, o que vai me dar menos J2. Então, eu vou substituir aqui menos J2, vou substituir aqui J10 e vou curto-circuitar as fontes de tensão, resultando num circuito dessa forma aqui, tá? Onde nós encontramos menos J2 e 10 e curto-circuitamos a fonte, tá? Como aqui é uma fonte de corrente, eu posso fazer a impedância equivalente desses dois e fazer um divisor de corrente e então encontrar o V3 a seguir, tá bom? Então, eu vou chamar isso aqui de um ZA. Vou chamar aqui de um ZB. Então, eu posso dizer que ambos estarão em paralelo e o equivalente disso eu vou chamar de Z equivalente 1. Então, vai ficar menos J2 vezes 4, dividido por 4 menos J2 somando.
Isso aqui me dá que é 0,8 menos J de 1,6, tá? Daí, então, agora, esse circuito vai ficar o seguinte, um indutor, a minha fonte de corrente, o meu resistor, e aqui a minha impedância, que eu chamei de Z equivalente 1. Então, aqui é Z equivalente 1. Aqui é 1 ohm, onde eu quero saber a tensão, que é a parcela que eu chamei V3 e respeitei a polaridade entregue no exemplo anterior, ou no exemplo inicial. 2 defasados de 0 e aqui J10, meu indutor, tá? Então, eu vou fazer um divisor de corrente, que aqui eu vou chamar de 1 e 1, tá bom? Então, I1 vai ser J10 dividido pela soma disso aqui tudo, então vai ficar J10 mais 1 mais 0,8 menos J de 1,6 vezes a corrente total de entrada, 2 defasada de 0 graus. Daí eu tenho que 1 vai valer J10, não, 20 J dividido por 1,8 mais J 8,4, tá? E daí o meu V3 vai ser 1 que multiplica em 1. Então, vai ser 1 que multiplica a J20 dividido por 1,8 mais J 8,4. Isso aqui vai me dar forma polar 2,328 defasados de 12,09 graus. Bom, mais uma vez, só falando, né, para frisar bem, eu preciso levar isso para o regime do tempo, porque o fasor, ele traz implícito a frequência, e aí eu não posso fazer soma de fasores, né? Não, porque fasor seria representação de forma polar, implícito a frequência. Então, eu preciso trazer isso para o regime do tempo, na qual vai me dar que V3 ela é 2,328 seno de ômega, que é 5T, e a defasagem, que é 12,09 graus volts. Então, agora eu já tenho a parcela de cada um deles, basta eu somar o valor final, tá bom? E aí, então, eu vou voltar aqui para o meu circuito inicial, tá? E vou fazer a soma total. Deixa eu só limpar aqui. E vamos fazer a soma de cada um. Então, o meu V0 de T vai ser a parcela de V1, referente à fonte de 5 volts, mais a parcela de V2, referente à fonte, essa fonte cossenoidal, em T, né, tudo em T, mais um V2 de T, mais um V3 de T. Então, vamos lá. Para V1, que a gente achou no regime CC, nós encontramos, na verdade, menos 1, porque eu achei o valor em módulo, mas lembre que ele está com polaridade distinta ao entregue pela fonte, então eu vou considerar menos 1 volt. Então, aqui vai ser menos 1, tá bom? A parcela de V2. V2 é referente à fonte cossenoidal,
E eu achei 2,498 cosseno disso aí. Então, a gente vai lá e repete esse valor aqui. Vai ficar 2,498 cosseno de 2t menos 30,79 graus. E quem é V3, vamos lá ver quem é V3, referente à fonte senoidal que nós encontramos agora, vai ser 2,328 seno de 5t defasado de 12,09. Então, vai ser 2,32, acho que é 8, 32,8, seno de 5t defasado de 12,09 graus, perdão, em volts. Então, essa aqui seria a resposta da análise desse circuito. Então, recapitulando, é fundamental que em um circuito com fontes de frequências diferentes seja aplicado o teorema da superposição e, ao final, o valor do que você vai analisar, seja tensão, seja corrente, seja expresso no tempo, visto que o fasor ele traz implícito o regime da frequência, tá bom? Peço que vocês façam mais muito exercício e nos vemos em uma próxima aula.